Olá, hoje é sexta-feira, dia 10 de abril, estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias, com Ednei Paine, falando diretamente aqui da capital brasileira do vinho. Você conhece a capital brasileira do vinho? Então tá na hora de conhecer. Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Iniciamos o Jornal Últimas Notícias com o bloco Entendendo a Política. E hoje a nossa conversa vai ser bem cavernosa. Mas nada fora do comum, né? A não ser para que você que tem políticos de estimação, eu não tenho. Estes sim, não vão gostar do que eu tenho a falar a eles. Vamos iniciar a nossa conversa assim, com a notícia que nós demos na última hora de ontem, que Edgar Preto não é mais candidato ao governo do Partido dos Trabalhadores. Ele perdeu a preferência para Juliana Brizola do PDT. Agora o PDT e o PT estão comunados, né? Será que o cenário tem a ver com o roubo do INSS? Por quê? Porque Carlos Lupping, que é o presidente do PDT, também nessa época foi do INSS, quando apareceu o roubo dos velhinhos. Essa é a primeira questão a nós analisarmos. Será que para dar essa abertura, Lula disse que o Preto... você não vai ser candidato, vamos deixar a Brizola. Ou talvez as más línguas dizem que ele vai ser vice da Juliana. Bom, ontem eu falei dela, né? Eu disse que ela foi indiciada por suposta apropriação de dinheiro da avó de 99 anos. Hoje eu vou esclarecer o que eu falei. Bom, o indiciamento dela, da Juliana Brizola, veio depois que um dos familiares da avó dela foi verificar a conta da velhinha, da idosa, e viu que a conta estava no vermelho, que a idosa estava devendo 44 mil reais. Mas daí você vai dizer, fez um empréstimo, né? Mas assim, essa idosa recebe de pensão 25 mil reais por mês. E recebeu uma indenização aí de 1.800.000 reais há algum tempo atrás aí. Bom, foi isso. Por que eu puxei esse histórico da Juliana? Para você entender que não estou dizendo que ela é culpada, que ela levou os 1.800.000 reais da avó de 99 anos, ou que ela pegava para si os 25 mil reais mensais. Só estou dizendo o que os jornais disseram. Então, Juliana Brizola representará o PT aqui no Rio Grande do Sul. Até o momento não se sabe, né, se o Edgar Preto será vice da Brizola, mas a tendência é essa, né? Então, esclarecido o caso, vamos pular para uma situação mais cabeluda ainda. Agora vamos voltar a falar do Supremo. O Supremo. Eu nunca falei do Supremo. E ultimamente, meu Deus, nunca falei antigamente, né, do Supremo, dessa nova geração aí do Supremo, meu chapéu. Só que assim, não dá pra esconder pra sempre. Eles fazem às vezes as falcatruas em campo aberto e todo mundo vê, não sou só eu.
Bom, iniciamos falando daquele velho nosso amigo Alexandre de Moraes, um dos mais incidentes ministros da Suprema Corte. Deixa eu te refrescar a memória. Lá em 2021, quando Lula foi solto da cadeia pelo Supremo Tribunal Federal, o Partido dos Trabalhadores criou uma lei para proteger eles mesmos da Lava Jato. E então foi mandado aí pro Alexandre, né? Foi criado uma lei suplementar, né? Que os bandidos, a pessoa que está presa, não poderia delatar outros bandidos. Olha que leizinha chinelona, hein? Você não pode delatar os seus comparsas porque você está preso. A galera que está fora da cadeia pode delatar a pessoa que está presa, tinha que ficar sem falar nada. Ou se falasse, não valeria judicialmente. Bah, que jogada de mestre, hein? Opa! Opa! Mas se essa lei estava aí na gaveta de Alexandre de Moraes e ele não usou ela no processo de Bolsonaro, por quê? Pois toda a condenação do ex-presidente se embasou em uma delação premiada de uma pessoa que ela trocou 3 vezes a sua versão de delação. O que não pode... Ele não pôde comprovar nem o que falou. Mesmo sem essa lei, se ele fosse julgado por uma corte transparente, eu acho que Bolsonaro não iria preso. Mas aí não sou eu que decido. Mas a questão a ser entendida agora é outra. Xande quer implementar essa lei por quê? Por quê? Porque Vorcaro está na cadeia. E se ele entregar toda a gangue, ninguém vai preso. E para isso, e o Vorcaro, esse criminoso bancário, já trocou até de advogado. Ele achou um advogado especialista em delação premiada. O que eu queria dizer para vocês? Então o castelo de cartas do ministro Moraes está prestes a cair. E para isso, a Folha de São Paulo, nem é o Ednei de Bento Gonçalves, uma cidade que ninguém conhece. É a Folha de São Paulo. São Paulo é a maior cidade do Brasil. E a Folha de São Paulo é um dos jornais bem mais conceituados de lá. E eu só acho que eles estão fazendo essas denúncias porque acho que o Pix não caiu na mesa dos redatores, porque eles eram muito a favores do governo, né? Mas não vou entrar nesse mérito. Bom, a Folha de São Paulo já expôs algumas pessoas que Vorcaro deu dinheiro. É claro, em troca de consultorias. Dentre essas pessoas que o Vorcaro deu uma graninha, tem o ex-presidente Temer. A ele o Master pagou 10 milhões de reais. Ao ex-ministro do Supremo, Lewandowski, depois saiu do Supremo, foi ministro de Lula, ministro da Justiça de Lula, o Banco Master deu 6 milhões de reais. Henrique Meirelles é o ex-presidente do Banco Central. Também ele já foi candidato à presidência, você lembra? Pagou Henrique Meirelles 18 milhões de reaisitos. Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda do Lula, 14 milhões. Ruenda, presidente do União Brasil, do partido, também levou 6 milhões e meio em consultorias, não vão me entender mal.
Essa galera dava consultoria ao Master e deram uma consultoria ruim pra caramba, né? Porque terminaram com o banco e prenderam o dono. Ah, esqueci aqui, ACM Neto, mais político. Também levou 6 milhões do Grupo Master. Falando em grupo, o Grupo Massa do Ratinho levou 20 milhões do Master. Talvez em propaganda, pois ali não sei o que teria feito, né? Só se fosse falcatrua, né? Mas se como é a Rede Massa, acredito que foi em comerciais para o Banco Master. Talvez em propaganda. O Jornal Metropolitano recebeu 27 milhões. O Grupo Massa também é de um político, né? O filho do Ratinho também é político, é governador lá do Paraná. E o Jornal Metropolitano também é de um senador e recebeu 27 milhões do Grupo Master. Diz que o Master deu todo esse patrocínio para esse senador transmitir futebol da Série B. E para finalizar, quem recebeu 35 milhões do Banco Master? Léo Dias. Léo Dias recebeu 35 milhões. Bom, ele é influenciador digital, né? De repente tem essa vibe aí dele cuidar das redes sociais do Banco Master aí. Mas não funcionou pra ninguém, né? Só eu que não recebi. Banco Master me esqueceu aqui em Bento Gonçalves. Então agora está saindo todos os podres, né? E o ministro Moraes quer se proteger. Mas as saídas estão ficando cada vez mais estreitas para se esgueirar. Pois sabemos que o mal não pode imperar para sempre. Uma hora ou outra ele cai por terra e as verdades aparecerão todas. Nem sou eu que estou dizendo aqui. É o Estadão de São Paulo também que mete uma lenha nessa fogueira aí. Eu meto gasolina, eles metem lenha. Bom, pessoal, esse foi o bloco político para você pensar nesse final de semana. Porque tem muita coisa acontecendo no cenário político. O Trump tá metendo bala, querendo trégua e metendo bala. Muita coisa está acontecendo, né? Até teve o presidente, falamos aí do presidente do Banco Central, né? O Henrique Meirelles, o presidente, o Galípolo, o presidente do Banco Central, ele foi perguntado por que Alexandre de Moraes foi falar com ele várias vezes. Daí ele disse que foi em relação à lei Magnitsky. Acredito que não, acredito que sejam por aquela grana que a mulher dele ganhou, né? Ela ganhou uma grana boa. Bom, pense bem no que eu falei hoje, porque esse ano é o ano eleitoral, é hora de nós pensarmos, de darmos aquela resposta. Agora não é mais Alexandre de Moraes que está no TSE, no Tribunal Eleitoral, né? Então, provavelmente as condições de votação serão mais legais, né? Tá, vamos pensar aí e até outubro a gente vai falando muito sobre política com vocês. Vamos falar agora de esportes. Pessoal, chegou a tão esperada hora por todos os gaúchos e os torcedores da dupla Grenal espalhados aí por todo o Brasil e por todo o mundo. Eu acho que se você ir na China, você acha alguém com a camisa do Grêmio ou do Inter. Na Espanha, em tudo que é lugar tem torcedores
da dupla Grenal. Mas chegou a hora tão esperada aí por todos, né? Vai ter outro tipo de duelo. O Internacional chegando ao clássico com o título de pior time da competição como anfitrião. Ele recebe os times aqui e não consegue ganhar. E o Grêmio chega para esse combate como o pior time visitante da temporada. Cara, não sei o que dizer. Nos últimos 7 jogos, o Grêmio venceu apenas uma vez. Uma vez só visitando seus adversários. E se fôssemos olhar do lado técnico, vai ser uma partida difícil de engolir pelos dois lados. Bom, esta é a 11ª rodada do campeonato. Será que o técnico uruguaio vai utilizar Alan Patrick? Pois ele não utilizou como titular nas últimas partidas. É certo que o camisa 10 do Internacional não repete as boas atitudes da temporada passada. Mas nos grenais ele é um atleta que mais retém a bola. E com a previsão de mais de 40 mil torcedores na Casa Colorada, qual será a atitude do técnico, né? A expectativa, já foi vendido, olha, até ontem tinham sido vendidos 30 mil. E a expectativa de hoje do Colorado era ultrapassar os 40 mil. Acho que o que deu mais público no estádio do Inter foi 42 mil, né? Então a expectativa é que esteja mais. Mas se fôssemos olhar pelo lado da expectativa, o Inter é o pior anfitrião e o Grêmio é o pior time que existe para ir na casa do outro jogar. É o time que não ganha muitos jogos. Bom, do outro lado da cerca do Internacional, a estratégia é mudada a cada jogo. Luiz Castro está com bastante dificuldades de bater o martelo no meio-campo. E no montante, o técnico português chega com uma corda no pescoço para esse clássico. Pois todos sabemos que Grenal é Copa do Mundo. E ele está com a corda quase enforcando-lhe. E se perder um Grenal, e se perder de goleada, tchau, né? Técnicos que chegam a essa situação nem chegam a voltar para suas casas. Vai que tome uma aí do Inter, não tem mais o que fazer, né? Bom, amanhã então às 20h30 no Beira-Rio, o Grenal da sobrevivência. Segunda-feira voltaremos com mais uma edição do Bloco Esportivo. Vamos falar sobre o que aconteceu nesse Grenal. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, isso aí, né? O nosso patrocinador no Bloco Esportivo é a Natal Fitness. Falando em esportes, deixa eu dar uma notícia muito importante para você aqui de Bento Gonçalves e região. O estádio do Clube Esportivo é o time do coração dos Bento Gonçalvenses. O Parque Esportivo Montanha dos Vinhedos está em festa. Ontem à noite, o estádio da Montanha dos Vinhedos foi renomeado. Agora é Estádio
Darcy Posa. O evento de solenidade de entrega da placa aconteceu ontem à noite, dia 9. Foi oficializado o ato, então, ontem mesmo. A troca de nome em homenagem ao ex-atleta, dirigente e presidente do clube foi um ato de carinho para com o cidadão Bento Gonçalvense. Ele foi o cidadão de maior representatividade do município, pois Darcy foi uma figura de valor inestimável. Trabalhei com ele em uma FM aqui na capital do vinho, sei que por onde ele passava, ele era elogiado mesmo por seus adversários políticos. E uma curiosidade era a sua memória. Ele cumprimentava as pessoas na rua da cidade por seu nome e às vezes até pelo sobrenome. Eu mesmo vi algumas vezes isso. Pessoas que ele não via há décadas, ele chamava pelo sobrenome. É uma coisa assim fora de série. Uma pessoa fantástica que deu a sua gigantesca contribuição para que esse município chegasse aonde chegou. Sem contar que ele, quando exerceu a ocupação de deputado federal, ele foi o primeiro deputado federal. Ele foi o deputado federal constituinte lá em 1987. Fora de seus feitos aqui na cidade, tipo o Estádio da Montanha, o novo estádio do Esportivo, o terreno, o ginásio de esportes, o campo municipal, o início das obras nas Casas das Artes, Museu do Imigrante. Ele fez muita coisa em Bento Gonçalves em uma época de pouca popularidade. Então, da minha parte, é uma homenagem a ele muito bem feita. Parabéns aos idealizadores dessa proposta que agora temos. Estádio Darcy Posa aqui em Bento Gonçalves. Bom, em relação à segurança pública, nós temos que falar, né? A Guarda Civil Municipal aqui de Bento Gonçalves prendeu em flagrante na tarde de ontem, quinta-feira, um homem de 26 anos, acusado de sequestro e cárcere privado contra sua companheira. Opa! A ocorrência teve início na unidade de saúde do bairro São Roque, onde a vítima conseguiu buscar auxílio após ser mantida sob constantes ameaças. De acordo com o relator, o relato, né? Nada de relator. De acordo com o relato da mulher, as autoridades, o agressor restringia sua liberdade de locomoção, impedindo-a de sair da residência e confiscando as chaves de seu veículo. Profissionais de saúde que atenderam a vítima confirmaram que ela chegou ao local em forte abalo emocional, solicitando socorro imediato. O autor do crime chegou a comparecer à unidade de saúde e se recusava a deixar o local. Momento em que foi abordado e detido pela guarnição da GCM. Diante das evidências e dos depoimentos colhidos, o homem foi conduzido à delegacia de polícia para o registro do flagrante. A vítima e uma testemunha também foram encaminhadas para prestar esclarecimentos. A intervenção rápida dos agentes foi fundamental para interromper a situação de risco e garantir proteção e integridade da mulher. Que coisa, né? Situações que acontecem aqui na capital do vinho. Agora vamos a um comercial da Harmony. Nós voltamos em seguidinha, bem rapidinho, fica aí. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações e Natal Fitness dão aquele apoio ao Jornal Últimas Notícias. Deixa eu falar para vocês uma coisa muito importante. O Ministério da Saúde deu início à campanha nacional de vacinação contra a gripe. Diz ele que disponibilizou 79,4 milhões de doses através do SUS.
A mobilização, que começou em abril, prioriza os grupos com maior vulnerabilidade e as complicações respiratórias, como as de crianças até 6 anos, idosos acima de 60, gestantes, puérperas e profissionais da saúde. Essa é a galera que tem que começar se vacinando. A vacina ofertada é a trivalente, eficaz contra H1N1, H3N2 e a influenza B. Bom, nesse momento aqui na capital do vinho, agora, no momento em que estamos gravando esse jornal, não tem mais doses disponíveis. E de acordo com a pasta de imunização aqui de Bento Gonçalves, a remessa que chegou já foi toda utilizada e a provável chegada aqui na capital do vinho de uma nova remessa é na quarta-feira, dia 15 de abril. Hoje é dia 10, é mais 5 dias. A imunização abrange professores, forças de segurança, quilombola, indígenas e caminhoneiros, fora aquelas pessoas com comorbidades que eu falei antes, né? O Ministério da Saúde ressalta que a vacina pode ser administrada simultaneamente com outros imunizantes sem necessidade de intervalo. A estratégia reduz a pressão sobre o sistema hospitalar ao prevenir casos graves e até óbitos, né, decorrentes da infecção gripal. Então, quando as doses chegarem em Bento Gonçalves e forem distribuídas aos postos de saúde, nós informaremos aqui a vocês, sim. A imagem de fundo desta sexta-feira se refere que Bento Gonçalves se prepara para receber a 8ª Mostra Bento Gonçalvense de Dança, que acontecerá no próximo dia 26 de abril, daqui 16 dias. Na Rua Coberta, a partir das 13h30. O evento é promovido pela Secretaria de Cultura, em parceria com o SESC, e antecipa as celebrações do Dia Internacional da Dança, que é comemorado dia 29 de abril. A programação abrange uma ampla diversidade de gêneros, como balé, K-pop, samba, contemporâneo, tango e tradicionalismo. Conforme destacado pelo secretário da Cultura, Evandro Soares, o objetivo é revelar a potência dos estúdios locais e promover o intercâmbio entre diferentes gerações de artistas. O espetáculo é aberto à comunidade e busca valorizar o trabalho desenvolvido diariamente nas salas de ensaio do município, transformando o espaço público em um palco de expressão e sensibilidade artística. Pessoal, esse foi o Jornal Últimas Notícias desta sexta-feira. Voltaremos na segunda. Desejamos a todos um bom final de semana. E voltamos a nos falar segunda-feira aqui no Jornal Últimas Notícias. Até lá, pessoal. Tchau!